priori ele é um 16 canais, mas a gente trabalha com 6 canais habilitados. Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, ou o Claudio comentei, né? A Philips trabalha com esse sistema, eles fazem um aparelho com mais canais, só que habilita menos e te vende num preço menor. Vocês veem que eles são Ferrari com motor abaixo, entendeu? Eu acho que não compensa. Você vai comprar um 16 canais, pô, compra com 16 canais, mas enfim. Então a gente fala que ele é um 16 canais, mas tem 6 habilitados. Então, para os defeitos, ele é um aparelho de 6 canais. Para vocês, isso aqui é o gain, tá? Aí eu falei que o gain tem um botão aqui que faz os comandos. Então esse botão que tem aqui, tem do outro lado, faz a mesma coisa. A gente sobe a mesa aqui, ó. Desce a mesa. A gente movimenta a mesa para frente e para trás. Isso aqui são as luzes que a gente fala que as luzes de posição, são os lasers. Então ele tem o plano sagital, coronal, tem os dois axiais. Dependendo de como está programado o seu protocolo, a gente fala zerar, a gente fala, o paciente lá e zera. Ou você zera com a linha de dentro, que é aquela que está lá dentro, lá, a segunda linha que vai aparecer lá, linha de dentro, certo? Ou a linha de fora. Isso vai depender de como foi montado o seu protocolo no seu aparelho. Aqui, nesse vídeo a gente costuma zerar com a linha de dentro lá. Eu trabalho com outro aparelho que é o GE, a gente sempre zera com a linha de fora. Então você vai mudar de acordo com como foi montado o protocolo no aparelho, tá bom? Então aqui a gente encontra isso. Tem esses dois botões que a gente não usa, até para anular alguém. Nós já falado para vocês de os sequenciais da vida, a gente fazia o crânio aqui, ó. Então anulava, fazia intratentorial, depois anulava de novo, fazia supratentorial, anulava assim, anulava o contrário, dependendo de como vai fazer. Então chegar no protocolo de coluna, você vai falar que você vai cortar de pedículo a pedículo, tem que anular o ventre. Isso. Um aparelho sequencial, um aparelho helicoidal. Um aparelho multi-slice, não há necessidade de trabalhar anulando o gain. Você monta um bloco direto, trabalha sem anular o gain, então deixa no zero. Pode que aqui está a apresentação, menos 2. Então vou voltar para o 0 grau. Deixa para o 0. Então é isso, essa aqui é a luz. Esses botões aqui vermelho, esse tem um botão ali. Ele está aqui, não vou te ligar. Esses botões, galera, vermelho aqui, ó, aquele lá dentro tem, ali atrás tem, são botões de emergência. Quando alguma coisa, der algum problema, ou com o paciente ou com o aparelho, aciona algum desses botões, você interrompe a radiação. Beleza? O aparelho GE, a gente consegue fazer esse comando aqui de subir e levantar a mesa aqui, ó. Tem uns pedais aqui, esse aqui não tem, esse aqui é só direto no game. Mas no GE tem uns botões que você vai apertando aqui também, e ele vai levando a mesa para frente, para trás, sobe e desce a mesa. Só uma vez que ele tem fotografia lá, ele não está ali, não é? Se ele estiver ali, a gente vai lá e mostra um... Esse é o cara anestesia. Isso aqui é a bomba injetora de contraste. Essa é uma bomba de 2 cabeças. Pode ter bomba de uma cabeça só, pode ter essa de 2. Tem bomba de 2 cabeças, a gente costuma alimentar ela uma com soro e uma com contraste. A gente geralmente injeta soro para fazer o teste do acesso, ver se a veia está legal, está bem funcionado. Seguido injeta o contraste e depois você pode injetar soro em seguida também para lavar o acesso. A gente costuma trabalhar com 2 cabeças, essa é uma bomba de 2 cabeças. Mas eventualmente você pode ter uma bomba de uma cabeça só. Então aqui, de importante para nós do equipamento, esse carrinho quando tem anestesia, tanto o desfibrilador, são acessórios aqui do pessoal mesmo. Ali mais parte de enfermagem, tem os contratos, está fazendo contrato lá dentro, lá tem seringa, tem soro, tem algumas coisas que está deixar tronha, tem sol. Esse aqui, isso, que eu falei para vocês, esse aqui é o que a gente chama de suporte de crânio. Ó, galera, esse aqui é o suporte de crânio, esse aqui é o que a gente coloca, que a gente fala que é o extensor. Na mesa pra você fazer, não funciona o paciente entrando com os pés, a gente usa esse extensor. Para fazer crânio, pescoço, cervical, face, seios da face, a gente usa esse daqui. Isso é embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo aqui, ó, pra vocês verem. Acho que cada vez aí, gente. Baixa lá se eu tirar. Hã? Baixa lá se eu tirar só pra você ver uma travinha aqui, ó. E essa aqui, ó. Você vai apertar essa trava aqui e ele vai puxar. Isso. Tira esse aqui. Tira não que eu olhei. Solta essa trava, esse daqui é só encaixa. Encaixou. Encaixou para fazer crânio, cervical, passo aqui, o paciente for entrar com a cabeça, a gente coloca aquele ali. Vai entrar com os pés, a gente coloca esse, que é o suporte ou o extensor,
prolongador mesmo, a gente troca o suporte de acordo com o exame que vocês vão realizar. Dependendo da caixa d'água, tem que tirar essa espuma, vai ter que sair, entendeu? As cobertas. Mira esse. O que você quer, professor? Isso daí é um protetor, chumbo. Chumbo vai colocar criança, idoso, aqui a gente coloca outras coisinhas na mesa do dono aí, eventualmente. A gente vai posicionar um paciente aqui para fazer um crânio, posso utilizar de modelo? Vamos pra você? Será que Porque tem que ver se a moringuinha cabe, né? Começar aqui pra filmar da Lidro. Então você vai fazer um crânio, galera? Não fica com medo não. Ó, leva lá, ó, a linha plano médio coronal, na altura do ouvido. Deixa você levantar, paciente. Esse é o professor. A linha é o plano médio sagital, deixa o paciente certinho. Plano médio coronal na altura do ouvido. Aí nesse caso a gente usa a linha de dentro, que eu falei pra vocês. Então você vai levar até aquela linha de dentro, tá na altura do mento. Isso para esse aparelho Philips, protocolo Philips. Se é um protocolo GE, a gente costuma zerar na intraórbito meatal. Eu não vou entrar muito em protocolo, que é o Cláudio fala disso com vocês, ele vai explicar essas diferenças. Então aqui, Não, mas a gente precisa a gente saber. zera na... Oi? Precisa dar uma olhadinha assim, porque a gente tá aqui hoje. tá? Não, com certeza. A gente zera falando que eu não vou entrar em detalhe, porque o Cláudio falar e fala, pô, você falou diferente. Então não se apega muito ao que eu falar, pode ser que ele corrija algumas outras coisas lá. A gente zera aqui Mas você no não tá Philips, partindo ainda não, mas na altura do mento. Deixa o paciente ali, então, plano médio coronal alinhado, sagital alinhado e a linha de base pra gente é a altura do mento. A gente vai vir aqui, ó, O laser, ele serve só pra zerar. só pra zerar. E aqui, ó, na hora que você chegou lá, quando você quer vir aqui, ó, zero. Então o aparelho vai entender, zerou ali, ele vai entender, é pra ele começar cortando a partir daqui, ele vai cortar pra lá, ou pra cá, dependendo de como tá montado o seu protocolo. E tem protocolo que é diferente. Tem protocolo que ele traz cortando, tem protocolo que ele entra cortando, depende de como que ele tá montado. Então aí a gente zera ali. Mesmo coronal, fazer um coronal, mesmo sistema. Então nesse caso aqui, como o aparelho multislide, a gente não precisa fazer Certo, coronal. já Já faz faz só o axial axial e depois você reconstrói. Vou até mostrar pra vocês ali. Vai estar aqui nos outros acessórios. Que outros acessórios? Aqui, ó. Aqui, ó. Você tá pegando a mão aqui para acalmar. Ah, não tem tipo de queixo? De queixo? Aqui, mano. Que acessório? Que acessório de aí? cabeça. Você não tá tendo convulsão, não, relaxa. Que acessório de queixo? Você tá Não, era pra falando? aplicar Não, isso não que eu entendi. perguntei. Ah, tá. Mas isso aí, o paciente tá muito ele é irritado. Não, mas ele tá agitado, tá pensando que o parceiro tá indo embora. Ele não vai fugir, não, ele tá aqui. Uma que eu vou mostrar pra vocês aqui é a... Eu não vou ver. Então aqui é a nossa sala de comando. Deixa eu aproximar. Então aqui eu falei pra vocês aquele dia. Tem equipamento, a gente tem dois monitores. Um a gente cadastra o paciente, chama o protocolo, e o outro a gente trabalha as imagens. Nesse caso, desse Philips especificamente, a gente só tem um monitor. Então a gente cadastra aqui e trabalha a imagem aqui mesmo. Então se eu tiver aqui nessa tela aqui, ó, eu quero cadastrar o paciente, é tudo em inglês, tá, pessoal? A maioria dos tomógrafos tem tudo em inglês. Com o tempo você vai se habituando, você vai entendendo o que está sendo dito. Vou cadastrar meu primeiro paciente, eu chamo aqui, ó, no scan. Então o cadastro aqui coloca as informações, tá? Colocando aqui as informações e tal. Aqui esse lá a gente costuma colocar o número do paciente, por exemplo, esse E aí paciente. já vem as informações, né? Já vem as informações. Então esse paciente aqui a gente coloca esse número aqui, ó. Número do atendimento. Então eu coloco 159 273. Aí aqui ele está cadastrando, ele segue o padrão americano. Então ele cadastra primeiro o sobrenome e depois o nome. Então aqui a gente cadastra da seguinte forma, Ramos. Mas você colocando o número já não... Não, porque ele não está interligado com a rede. Senão eu colocaria o número e puxava, lá no raio-x acontece isso. Eu coloco o número e dou um enter e cadastro o resto. Então aqui você tem que Aqui fazer eu tenho o que fazer processo manual. Tem que fazer manual. Então eu cadastro aqui, aí fica Sônia Fernandes. Aí vem aqui e coloco sexo. A mesma coisa, aqui eu coloco o ano, o mês e a data de nascimento. Aí aqui ele já preenche, aqui eu coloco mais ou menos o peso do paciente. Aqui a voz, como vai falar com o paciente, vai lá em português, em inglês, tá? A gente já deixa em português. E aqui os dados do operador. Se ninguém tirou, o nome estava aqui. Aí já me excluí.
É só digitar que fica, não precisa chorar não, vai. Não precisa chorar. Foi ele que tirou, foi ele que tirou. Aí aqui, galera, importante, você orientar pro computador como que o paciente está entrando no aparelho, falei pra vocês. É isso. Colocar o paciente entrando, ó, decúbito dorsal, primeiro com a cabeça. Decúbito ventral, primeiro com a cabeça. Dorsal, primeiro com os pés. Ventral, primeiro com os pés. Ou em decúbito lateral. Certo? Você tem que orientar, senão o computador fica meio confuso. Esses outros posicionamentos é usado ou não? É mais Principalmente. Eu só ver você, hein? Olha quem tá aqui, ó. Principalmente. Aí sim. Gente, essa é a Mônica. Pausa na explicação, gente. Com os pés com a cabeça. Ventral. A gente eventualmente vai usar quando a gente fazer um abdômen para cálculo. E o médico, na dúvida se essa imagem é um cálculo, se ela está na bexiga ou na júbila, que a gente fala, que é a junção reto-vesical, a gente coloca o paciente em decúbito ventral. E se estiver na bexiga, o cálculo vai cair. Quando a gente fizer, a gente vai falar vai cair. Você vai voltar a ver o cálculo lá dentro da bexiga. Se não tiver, vai continuar no mesmo lugar. Eventualmente a gente faz um ventral. Ou, eventualmente, algum médico pede também um decúbito lateral. Ele faz para apendicite, faz algum outro exame. Ele vem não, o médico entra aqui, o radiologista. Ele fez a imagem, ele vem dar uma olhada e fala assim, coloca o paciente de decúbito lateral e corta de novo pra gente dar uma olhada. Aí o médico fala, isso não são casos específicos. O médico fica do lado. Isso, ele tá aí, realmente o médico Esse é o tá aí, radiologista. o radiologista, você faz o exame, na dúvida chama ele, doutor, fiz o exame, quer dar uma olhada, ele já vem, olha e já te fala, ó, Você faz ventral. aqui, se não tiver dúvida, você faz, já manda pra ele lá. Vai mandar pra ele lá, na dúvida chama ele dá uma olhada e já te fala. A gente cadastra o paciente, coloca o exame que você quer fazer um crânio. Aí eu venho pra cá, ó, a gente já tem alguns protocolos pré-definidos. Então tem o ouvido, pescoço, coluna, ortopedia, angiotomografia, pelve, abdômen, tórax, cardíaca e crânio. Então eu clico no crânio. Eu clico no crânio e já tem esses protocolos montados. Se algum desses me servir, eu já escolho. Se não, eu posso também criar um protocolo na hora. Mas geralmente esses protocolos já são mais que suficientes. Vamos fazer um crânio comum, um crânio rotina que a gente fala. Pega esse crânio sem contraste. Selecionei o crânio sem contraste. Está pronto para começar o exame. Onde que ele já está me pedindo aqui, ó. Ele já Vamos fazer, daqui a pouquinho. Ele subentende que o paciente já está deitado, entrou com a cabeça, está zerado. Aí você vai dar clicando um nele gol. já vai iniciar já o... Exatamente, você vai dar um gol. Ele vai pedir que você dá um gol. Você vai dar um gol, ele vai ter as informações que você passou, vai pedir para você movimentar a mesa. Não conhece a voz, não? E aí, meu brother? Vai ficar difícil, tá vendo? Suave. O nome, cada aparelho com nome, aqui vem como serviu. Mas é o scout, é aquela radiografia piloto. A gente faz, ó. Então, aqui, ó, faz em lateral. Aqui a gente vai scout em lateral, em perfil. Olá, mano. E aí, Chupisco? Tudo bonzinho? Vai dar mate, quem tá aí, ó? Ah, isso aí é problema. Entendeu, homem? Esse negócio foda. Aí faz aqui um scout em perfil e vamos programar o exame. Quem é? O Fábio? Ah, fala que eu não tô aqui não, pelo amor de Deus. Ele te mandou um beijo aí, viu? Terminou, tá tudo certinho, a gente vem aqui, ó, dá um end study. Deixa eu pegar um exame pronto aqui, eu fiz um abdômen que faz agora, um abdômen. Então ele fez, Tá vendo você explorando lá falando que a criança é fez um morrer? scout, certo? Tá com medo. Tá lá. Aí ele vai colocar o localizador. Ele programou então a visão dele um pouco acima das cúpulas, certo? Para não perder o fígado, e abaixo da síntese pública, para não perder bexiga. Programou, cortou, as imagens adquiridas estão aqui. Beleza. Quando você vir, vê se você consegue Então, passar. potencial, foi para cálculo. Aí você tem que começar, uma coisa que o professor falava, educar o olho. Mas tem que chegar nessa matéria, mas você tem que começar a entender, começar a ver a anatomia. Que não é para cálculo renal, então começar já a identificar os rins e procurar cálculo. Ele tem um cálculo aqui ó, no rim direito, o ureter esquerdo está um pouco dilatado também. Então, a gente começa a procurar. E tem um cálculo ali, tem uma obstrução. Acabou, o exame dele já foi resolvido. Então ele tem um cálculo no rim esquerdo, no ureter esquerdo, o ureter proximal, está dilatando, levando a dilatação do ureter. Então tem um cálculo ali, a gente olha mais aqui embaixo se tem alguma coisa, a gente chega não tem nada, nada. Aí eu falei pra você, a gente pode reconstruir o exame. Então aqui, seleciona essa série, a gente reconstrói. Pega um contraste A gente chama aqui, ó. Com rei? Ou aqui eu prefiro fazer pelo CTView. A gente pode fazer pelo CTView ou pelo Reformate, que é o NPR. Eu chamo no CTView as imagens que eu quero, falei, tem que fazer cortes finos, tem 393 imagens. Foram 393 cortes. Eu jogo aqui no CTView, carrego, posso reconstruir Se for capaz, cara, eu gosto dessa. coronal,
sagital, então quero ele no coronal. O paciente ficou torto lá, posso vir aqui e arrumar. Está torto o paciente, posso vir aqui e arrumar. Então, faço a imagem no coronal, mas pedi um sagital, faço a imagem no sagital. Ah, ele queria fazer um 3D, quer ver alguma coisa em 3D, eu venho aqui, ó, faço um 3D. Beleza, olha o cálculo lá, falei pra você. Que mata o caboclo. Certo? Então são vários recursos, são várias coisas que o aparelho te dá. Entendeu? Você pode fazer várias outras coisas. Deixa eu ver uma outra coisa aqui legal. Doutor, se você quiser, tipo, colocar só a imagem do carro por cima aqui, dá pra fazer também? Dá pra fazer também. É que a gente não tá com recurso habilitado, a gente pode fazer. Não tem as colonoscopia que ele faz? O programa que está habilitado aqui, a gente pode fazer por tomografia, colonotomografia. Faz os cortes aqui, os médicos fazem a navegação por aqui. Vamos fazer uma série de coisas. Aqui é o que eu falei para vocês aquele dia. Depende do protocolo que você tem, depende do software que vocês têm. Falaram que for uma palestra lá aquele dia lá de falar de software, então depende do software que você tem habilitado, você faz milhares de coisas. Esse formato ali, ó, o crânio que eu estava mostrando naquela hora. A gente faz o scout com o crânio, a gente faz um scout ó, em perfil. A gente vem em programa, falei pra vocês, aqui a gente não tem aquele negócio de fazer infratentorial, montar o outro supratentorial aqui, não, a gente monta um bloco só, tá vendo? Um bloco só pegando o crânio inteiro e faz exporta das imagens. Ó, foram 143 imagens do crânio. Ó, essa aqui é a janela de crânio, isso aqui é um filtro standard. Ó a janela, 80 com 36, WWWL, aqui fica um CL, ó. Foi pra vocês lá, a gente janelar, ó. Aqui que é janelar. Isso que a gente fala, dá uma janelada pra mim, ó. Escurecer, clarear a imagem. E se for sozinho com quem mais? Pode fazer qualquer imagem, pode fazer por aqui, já tem algumas janelas pré-definidas. Aqui é o window é janela. A janela que já estão presentes. Então a do crânio. E janela óssea, que é o bônio. Você consegue janelar, consegue fazer várias coisas. Posso pegar o crânio, a gente pode também fazer crânio coronal, crânio sagital. O médico pediu aí um coronal, ele tem uma dúvida na imagem, um crânio coronal, aqui eu dou um zoom na imagem. Aqui na mãozinha eu subo a imagem para cima e para trás. 3D aqui também. é o que eu. 3D também, criancinha caiu, tem uma fratura, a gente faz um 3D. Faz visual, faz 3D também do crânio, tentar ver uma fratura, alguma coisa. Por isso tem um tórax aqui para pé, não tem nenhum. Fizeram até um cotovelo. Ó, o tórax, se vocês comparar, a gente fala janela de pulmão, janela de mediastina. Essa aqui é a janela de mediastina que a gente faz. O tórax, a gente sempre também faz a janela de pulmão. E posso fazer por aqui também pelo MPR, porque a gente entra no CTV ou no MPR, pode fazer pelos dois lugares. Eu, quando estava trabalhando aqui, eu sempre gostava de fazer pelo CTV. Tem alguma diferença? Não, é questão de gosto mesmo. Ó, aqui é a coluna lombar, falei pra vocês. No Claudio, ele já passou por coluna com vocês? Não. Quando ele passar em coluna, ele vai falar pra vocês que vocês fazem... Ele vai passar os dois jeitos. Aqui a gente faz só direto no blocão. Ó, monta um bloco de L5, de L1 aqui, ó, até a L5, no caso até a S1, e já corta tudo. No outro sistema a gente fazia aqui, ó, pedícula a pedícula, pedícula a pedícula, pedícula a pedícula, angulando o gantry. Aqui não tem essa necessidade. Demora muito mais, o sequencial é feito desse jeito. Monta aqui pedícula a pedícula, aí corta. Termina de cortar, passa lá pra baixo, aí angula o gantry de novo, vai cortando. Pra angular tem que sempre lá ou dá pra angular? Tem aparelho que você consegue angular do lado de fora, esse aqui eu consigo angular daqui. Aqui, ó, eu subo e desço a mesa por aqui e angulo ela também. Mas tem aparelho que você não consegue fazer isso, só lá dentro.
Você nunca viu. Não, é o seguinte, é que você não forma uma passagem de só. Aqui tinha um eu que estava aparecendo aqui, é que a gente faz o exame é pro PAX. Como deu queda de energia, provavelmente não estava alimentando o PAX e a tomografia, então ficou parado ali. E isso fica sobrecarregando o sistema, eu só fui ali e deletei. Fica tranquilo, nada de absurdo. Aqui tem que imprimir as imagens, tem que... A gente não imprime mais, antes a gente imprimia, ficava uma impressora aqui, a gente imprimia. Agora, como é PAX, então eu passo a imagem aqui e a imagem já vai para todo o hospital. E pra mandar pro radiologista, primeiro mostra aqui pro radiologista. Não, na hora que eu comecei a cortar aqui, ele já tá vendo lá dentro. Ele já tá vendo lá dentro, o médico já tá vendo na UTI, o médico já tá vendo no 7º andar, no hospital inteiro, o médico já tá acompanhando o exame. Mas você errar, o médico viu também, todo Ele mundo. também. Isso é o PAX que a gente chama. Então você faz a imagem. Como que eu falei pra vocês, lembra que eu falei pra vocês do... Comentei com vocês, eu fiz um exame aqui e tal, e eu preciso cortar de novo. Que nem aqui, ele fez uma coluna lombar, ó. Aí porventura apareceu uma lesão aqui no rim, o médico falou, vamos cortar tudo pra gente ver se tem alguma coisa no rim. E aí, a gente tem que chamar o paciente de novo, o paciente já foi embora, o paciente está internado, o que a gente faz? O que a gente faz, galera? General, tu um bloco, não? Faz um outro bloco, faz o rim. Como assim outro bloco? Faz o rim? Tipo, pega o rim e faz um bloco no lá. Um bloco lá? Eu lembro que você falou que tinha um lugar pra ir, não lembro para ir no PE, um lugar pra gente poder... Tinha um lugar pra ir, isso mesmo. Tinha um lugar pra ir. Agora o nome... E onde que era esse lugar pra ir? Quem lembra aí? Vale no ponto. Quem? Vale no ponto. Vale no ponto, tudo vale no ponto. Perdi já. Menos ponto. Menos ponto. Rapaz, você tem que começar a conhecer o aparelho. Então a gente consegue fazer isso aqui, a gente chama de retro-recon. Cada aparelho tem essa opção está em um lugar. Aqui é aqui, local. Então os exames estão aqui no local que eu estou trabalhando. Local, tal. Esse aqui é a memória do equipamento. Então todos os exames que eu fiz, ele vai para lá. Tudo aqui. Então se eu quiser fazer uma retro-recon, se eu quiser mudar alguma coisa nesse exame, eu venho por aqui. Então, fiz essa coluna lombar, o médico viu alguma coisa e quer que mude. Então, eu seleciono as imagens, vou pedir para ele fazer um background recon, reconstruir algo que já foi feito. Então, o paciente já foi embora, já está na casa dele, eu quero transformar essa coluna aí, aquela parte no abdômen. Eu chamo lá no background recon e eu vou mudar algumas partes. Deixa eu ver, uma informação que eu não preciso por enquanto. Vou dar um nome aqui, só para eu saber qual é que eu fiz. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou desabilitando os envios. O exame está programado para ir lá para a sala do médico, para ele olhar lá. Como só vou fazer aqui de demonstração, estou desabilitando. Coloquei um X ali. Aí a gente tem que começar a mudar. Então essa coluna, o eixo dela está com centro no X, menos 1 e Y11. Você tem que vir aqui e alterar para ele abrir mais o FOB para você. Vamos colocar tudo no zero para ver se ele consegue. Se não conseguir, a gente vai mudando. Vamos aumentar o FOB, vamos jogar um FOB em 350. Lá com 173 de FOB. Então eu abri o FOB e mudei o centro. E vou mandar ele reconstruir. Desabilitou o envio automático? Viu aí que eu falei pra você? Desabilitar o envio automático, tá vendo? Viu? Você vai parar lá no médico. Então eu tinha uma coluna, o médico viu alguma coisa no rim e pediu pra gente fazer. Pô, vou ter que chamar o paciente de novo, vou cortar de novo. Vou cortar de novo, tá aqui o meu abdômen. Entendeu? Eu falei pra vocês, ó, o paciente entra na sala, ele entra ali no dente, ele entra com o corpo inteiro. Você não tira a parte do braço. Porque o contraste, beleza. O ideal do contraste é ter ele estar numa temperatura, mais ou menos a temperatura interna do nosso corpo. 36,5 aí, que ele flui melhor nas artérias, nas veias. Então a gente deixa ele na estufa, tanto contraste quanto soro. Depois a gente pode pensar no paciente, ele está na temperatura ambiente legal. Deixa eu só chegar aqui.
A sua parte aqui é o que? Essa máquina, esse computador que ele não falou, ele faz o quê? Esse aqui. Esse aqui é um computador comum que a gente tem um programa que é o EPAX, que toda a imagem que é feita lá a gente manda para esse sistema daqui que vai para o hospital todo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ao invés da gente ter filmes e ficar passando, a gente manda só por esse sistema. Legal. Então, o médico, enfermeiro, qualquer um que queira ver os exames do paciente, vem aqui e entra no exame dele por aqui. Aqui tem todos os tipos de exame. Raio-X, tomografia, exames de hemodinâmica, ultrassom. Aí é uma intranet e vocês se comunicam aí. Na verdade, o médico que quer ver, ele já entra aqui, porque já é padrão no hospital a gente ter esse sistema. Então, se eles querem ver se o paciente fez algum exame ou não, eles já entram aqui e procuram, entendeu? O rosto sempre virado para o lado direito mesmo, tá? Para não sobrepor no ombro direito. Posicionou sempre orientar o paciente, porque ele não pode fazer. Se bem que o raio-x dela, acho que ela fez em outro lugar, mano. Não tem raio-x dela aí, mano? Pra gente poder porque ver? ela veio de outro hospital, mano. Não tem não, ó. O que ela fez veio lá do AVC, mano. Isso, pelo leite. Bom, deixa eu sentar aqui. Eu vou Tá começando a programar o scout. Pode cair, tá bom. Começando a programar o scout aí. Davi, se puder ir falando pra eles. Não, claro que eu posso. Imagina, ó. Vou abusar da sua Não, pessoa. imagina, ó. Aqui é o Scout, tá? Aqui vem o nome do que você tá fazendo. Se você quiser escrever aqui Scout, ele altera lá, ó. Tá vendo? Ó? Scout Survey AP. Aqui ele vai me dar um ângulo de frente em 180, como se fosse um raio-x de ombro AP. Se eu quisesse que ele me desse com esse ombro em perfil, eu colocaria em 90 graus. Aí ela apareceria de lado aqui pra mim, entendeu? Se eu quisesse que esse aparelho fizesse os dois Scouts, para eu poder dar uma centralização 100% confiável em relação anterior, superior, anterior, posterior, superior e inferior, eu faria os dois Scouts e faria a programação do FOV baseado nos dois, tá bom? Mas não tem necessidade de irradiar paciente duas vezes por causa disso. Então 180 graus é em AP, olha lá, 295. Esse tomógrafo é programado para fazer o Scout de dentro para fora. Então a gente zerou mais ou menos aqui próximo ao cotovelo, ele vai correr aqui, ó, e vai parar mais ou menos aqui, porque a gente mediu onde a gente zerou, entendeu? Ele está usando aqui 120 kV, que é muita coisa. Vamos baixar para 90. E 20 de MAS. Gente, eu não preciso de brilho, eu não preciso de detalhe, eu não preciso de grandes coisas no Scout. Ele é só uma imagem de referência. Então, Só pra você se basear. é só para eu me basear, então eu não preciso de 120 com 30 ou com 50. É um raio-xzinho que ele vai fazer para mim ali, não precisa de muita coisa. Então, sempre que for possível, diminuir para irradiar sempre o mínimo possível e economizar também o tubo, beleza? Se o paciente fosse um paciente fortão, estilo Bruno assim, desculpa te usar como exemplo assim de gordura, deixaria 30 com 120, porque aí acaba prejudicando, fica muito ruidoso o Scout, você perde um pouquinho de detalhe, tá bom? Ó, e aqui, ó, ele está dizendo para mim que ele vai fazer esse Scout em 3.083 segundos, ok? Scout não tem orientação de contraste, sem controle de voz. Se nós quiséssemos colocar aquela para ela não engolir, para ela prender a respiração, vamos colocar para ela prender a respiração, porque se ela estiver respirando enquanto for fazer o exame ou Scout, né, o movimento torácico da respiração acaba causando alguma borrosidade aí no ombro, tá bom? Aqui é o envio automático, ó. Esse Scout está pré-programado para ir direto para as duas workstations do médico. A 1 eu vou desabilitar porque no momento ela está desligada, está em manutenção, então ela vai só para 2. Pode deixar a estação de trabalho, tá, galera? Lá do médico lá, tá bom? Isso aqui é o Everton, tá, galera? Que chegou aí, ó. Um arqueiro nosso também. Davi. Não, o Davi foi embora. Isso aqui, diferente da ressonância, você não se comunica direto, né, com o paciente. É, ó, tem uma fraturinha aqui mesmo. Vamos fazer aqui, ó. Davi tá prato pra ele, né? Isso aqui, ó.
Ó, vou programar para ele cortar daqui. Ó, essa setinha aqui indica de onde a onde ele vai fazer o exame, tá? Então aqui ele está programado para cortar de baixo para cima. O cortar de baixo para cima ou de cima para baixo, num ombro, tanto faz. Num tórax, o ideal é que você faça de baixo para cima, porque você tenta minimizar o efeito de artefato cinético por respiração, entendeu? Aqui, gente, tanto faz vir daqui para lá ou de lá para cá, isso pouco importa. Aqui ele está dizendo para mim, ó, eu vou começar esse corte no menos 43, que é aqui, e vou parar no menos 202, ok? Vou estar usando uma espessura de 2 com incremento de menos 1. Então nós vamos ter aí uma boa interpolação de imagens. Ele não vai cortar, ele não vai adquirir 2 e vai andar um pouco. Não, ele não vai andar, ele vai adquirir e vai até voltar. Então nós teremos aí uma repetição de imagens e isso vai melhorar a minha definição se eu tivesse que fazer, por exemplo,